Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Amém? Hoje nós vivemos dias de muita tensão, né? Muitas guerras, terremotos, e guerras também entre pessoas, né? Dentro de família, várias coisas acontecendo no trânsito, né? Eu rodo o dia inteiro. São tantas as pessoas que brigam no trânsito por causa de uma coisa simples. Um vai lá e mata o outro no trânsito. E a gente fica tenso, a gente fica com medo. Mas o que Jesus falou desse momento? Olha o que ele diz aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 3. Mas eu encorajo a todos a ler capítulo 24, leem também 25. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso já acontece. Muitos líderes religiosos, com poder e autoridade, como se fosse o próprio Cristo ou o próprio Deus, e enganando o povo de Deus, enganando pessoas que são mais vulneráveis, né, que não tem tanto conhecimento. O engano religioso hoje é muito grande. Versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é um fim. É o que tem acontecido, né, de muitas guerras, e já tem pastores na internet dizendo até dia e hora da volta de Jesus. Mas ele diz aqui, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Amém? Tudo isso já está acontecendo. Muitos dizem, Jesus está voltando. Ele não está voltando, ele vai voltar. Porque Jesus, ele não é lento. Há tantos anos dizem que Jesus está voltando, ele seria muito lento, né? Muito demorado a volta dele. Mas quando ele se levantar para voltar, ele vai vir como um ladrão e vai pegar todos despercebidos. Por isso que nós temos que estar atento e em vigilância. Mas tudo isso que ele relatou aqui já está acontecendo. Então são os sinais da vinda, o princípio das dores. Tudo isso já está acontecendo. Mas agora, como que nós podemos ter uma vida tranquila? Porque podemos ser mortos a qualquer momento? Sim, todos e qualquer um, cristão ou não cristão. Podemos sofrer um terremoto? Sim. Podemos ter guerra no nosso país? Sim, para todos nós. E como que nós vamos passar e suportar e literalmente conseguir viver? Eu vou dar só um trechinho de um capítulo aqui para vocês verem. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós esperamos a volta de Jesus, esperamos que ele venha nos guardar, vai nos proteger, que ele vai nos dar o livramento. As coisas que se esperam, isso é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós esperamos tudo isso de Jesus. E a prova das coisas que não se veem. Nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos provar. Nós não temos a certeza. Apenas cremos. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, aqueles que já viveram no passado, aqueles que já provaram de Jesus, eles têm o testemunho que Jesus é bom. E para nós crermos, temos que ter fé. E a fé é essa, é o firme fundamento
das coisas que se esperam. Então creia no nome de Jesus, naquilo que você espera de Jesus, naquilo que você quer receber de Jesus, crendo que a palavra, que é o ensinamento de Deus para as nossas vidas, e que independente da circunstância, Deus ele não apenas abençoa para coisas boas, mas nós temos que ter certeza que Ele está nas coisas ruins. E se Ele não estivesse presente nas coisas ruins, nos momentos ruins, seria muito pior. Seria muito pior, mas com Ele tem refrigério. Com Ele, Ele entra com uma provisão do refrigério para que possamos passar por aquela fase, por aquele momento, por aquela situação, com fé e crendo que Ele é conosco e que Ele vai dar o suporte necessário e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas temos que ter fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. E como que nós vamos conquistá-la? Pedindo a Deus. Ore, busque a Deus, leia a Bíblia, creia que é a palavra do Senhor, busque no Senhor essa fé, peça ao Senhor que te encha da fé dele, que ele se revele a você, que você tenha experiência com Ele, para que você seja testificado pelo Espírito Santo a palavra da verdade. E seja como Hebreus 11, vai lá e leia o que aconteceu com aqueles que experimentaram de colocar em prática a fé que eles tinham no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.